Fluminense acerta a contratação de jovem promessa, tem parceiro do Fluminense fechando o novo acordo de patrocínio, tem imbróglio na Liga dos Clubes, muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, inauguração do Museu do Fluminense, coisa demais nesse vídeo, então te convido a ficar comigo aqui depois da vinheta, que a gente já vem com as notícias. Tem contratação no Fluminense, tem novo moleque de Xerém na área. A página Xerém Stuff trouxe pra gente aí que o Fluminense acertou a contratação do atacante Murilo Requena, de 2009. Olha, eu fico até impressionado. Menina de 2009 e o Fluminense já tá contratando ele. Tava lá no Red Bull Bragantino e é o mais novo moleque de Xerém, né? Mais um jogador que é fruto desse trabalho intenso de captação que o Fluminense faz ainda nas categorias de base e que é muito importante, né, pra gente ter Xerém tão forte quanto é, né? Nem todo jogador chega criancinha no Fluminense, se bem que esse menino tem 2009, né, tem 14, 15 anos, então ainda chegando bem novo, mas nem todo mundo chega no clube lá na época dos guerreirinhos, né, com 8, 9 anos. O Fluminense faz muito essa captação ao longo de todo o Brasil, tem feito também na América do Sul, né? Falamos aqui em outro vídeo sobre os jogadores colombianos que chegaram no Fluminense. Agora o Tricolor encaminha mais uma contratação, que é o atacante Murilo Requena, de 2009, que está chegando para a equipe Sub-15 Tricolor. Então, tá aí. Boa sorte para o Murilo no Fluminense, que em breve, né, a gente veja ele nos profissionais e ele nos dê muitas alegrias. Quero falar agora do Museu do Fluminense. O Fluminense está inaugurando seu novo museu lá em Laranjeiras, onde era a sala de troféus. A inauguração oficial é amanhã, né? Abertura para o público geral, mas hoje alguns jornalistas e influencers estiveram lá no Fluminense para dar uma visitada e, claro, trazer as novidades pra gente. O Marcelo Neves, do GE, fez uma thread no Twitter, né, mostrando ali cada sala do museu com algumas imagens. Eu vou compartilhar isso com vocês aqui agora, porque a thread tá muito boa e as imagens são sensacionais. Então, ó, tá aí. Ele bota que o primeiro espaço é chamado de sala histórica. Traz materiais do acervo do clube, primeiras taças, uniformes, bolas, e também a destaque aos primeiros jogadores negros do Fluminense, né? No maior espaço tem o Carlos Alberto, vítima da fake news do Pó de Arroz, né, que jogou no Fluminense lá em 1914 e é o jogador que deu origem ao apelido de Pó de Arroz do Fluminense, né? No segundo espaço tem um acervo com todos os times, presidentes e maiores técnicos da história do Fluminense. O terceiro espaço tem essa parte muito bacana, né, que é a foto dos torcedores. Vários torcedores mandaram, né, compraram lá para mandar foto para participar do Museu do Flu e tá lá, né, formando esse grande mosaico ao longo de toda a sala. Ficou com um efeito bem bonito, bem bacana lá no terceiro espaço. Aí o quarto espaço é a sala de troféus, né, que antigamente era o que era o museu, era somente sala de troféus, agora se tornou um museu, e aí só não tem o da Libertadores, né? Ele diz pra gente que só não tem o da Libertadores, e que todos os troféus têm um QR Code, que mostra um vídeo ali contando a história do título. Então isso é muito bacana, né, pra galera que quer se aprofundar um pouquinho mais na história do Fluminense, ver a taça e falar, pô, troféu é esse aqui, nunca ouvi falar. Então assiste ali, já fica por dentro de que tudo que era, né, o que foi aquele torneio, qual era a sua importância, etc e tal. Muito bacana. E aí no quinto espaço, ele bota aqui que são 45 ídolos da história do Fluminense representados, e tem um vídeo de 1 hora para você assistir lá com os 121 gols mais importantes da história do Fluminense, mais marcantes da história do clube. O sexto espaço é a pré-sala da Libertadores, né, que conta a história da campanha do título de 2023, e ele diz aqui pra gente, né, que o Cano doou o uniforme utilizado na final, né? Pô, que atitude fantástica do Germancano, é muito ídolo, né? O Germancano é muito ídolo. E o sétimo espaço é a Taça da Libertadores, claro, né? O momento que eu acho que todo mundo quer ver. Eu tenho a minha miniatura aqui atrás, mas tá lá, ela, a original, a bonitona, tá lá na sala de troféus, né, no Museu do Fluminense, e todos os jogadores que foram relacionados ali na Libertadores têm o seu nome ali nessa sala. Então, cara, ficou muito fera. Eu não vejo a hora de eu ir lá visitar. Eu vou tentar, essa semana eu tô um pouco enrolado, mas eu vou tentar assim que possível ir lá no Fluminense para visitar esse novo museu que promete e muito, e as fotos estão fantásticas, né? Vamos prosseguir aqui falando agora um pouquinho de campo e bola, né? Porque se tem o Museu do Fluminense, a gente pode, quinta-feira, adicionar uma nova taça nesse museu, né? Continuar construindo a história tricolor. E o Vitor Lessa traz uma informação importante de 2 jogadores
para a partida de quinta-feira, né? Ambos não jogaram o Fla-Flu, mas segundo eles, foram apenas poupados e devem ser titulares contra a LDU. É o caso do Marcelo, lateral esquerdo, e do atacante Keno, né? Segundo o Vitor Lessa, ambos só foram poupados. O Fernando Diniz chegou a falar sobre isso, sobre o Keno, né, na coletiva. Postei um vídeo aqui mais cedo ele falando sobre isso. Ele falou que o Keno era realmente só poupado, um jogador que já se recuperou do problema que ele teve no tendão e ficou de fora do jogo contra o Vasco. Já está recuperado, e aí só não jogou contra o Flamengo mesmo por uma questão de desgaste, se a gente lembrar, né? Na altitude o Keno sentiu muito o jogo, estava muito cansado, e eu sempre falo aqui, né? Você vê o jogo lá, o replay do jogo, cara, o Keno foi tirado de campo pela galera da Cruz Vermelha. Né? Tava quase desmaiando ali em campo. Então, por isso, acabou não jogando contra o Flamengo, mas vai estar disponível para quinta-feira, assim como o Marcelo, né? Marcelo também saiu cedo lá na altitude, com 12 minutos de jogo, também sentindo dores no tendão, mas acabou que não é nada mais grave, não jogou o Fla-Flu preservado e estará disponível para a partida de quinta-feira. Tem agora uma informação importante sobre a Betano, né, parceira do Fluminense, que está fechando um novo acordo de patrocínio. Mas antes eu quero lembrar você que está aí nos assistindo de olhar o comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o Tricolor, notícias exclusivas, todos os conteúdos da Central. Você fica ligado em tudo por lá. Então corre no comentário fixado, clica lá e aperta o botão de seguir para entrar no nosso canal do WhatsApp e ficar por dentro de tudo do Flusão e da Central Fluminense também. Vamos falar um pouquinho da Betano, o Atlético Mineiro, que é parceiro da Betano também, né? A Betano fechou com o Atlético Mineiro junto com o Fluminense, anunciou que está indo por um caminho que a tendência é o contrário do Fluminense, né? Eles postaram lá nas suas redes sociais que a parceria é cada vez maior e mais forte. Atlético Mineiro e Betano renovaram o seu contrato de patrocínio, ampliaram, né, para a temporada, e que no novo acordo inclui, né, o Atlético Mineiro feminino, aqui no Fluminense também é assim, a Betano patrocina o time feminino do Fluminense, e a Arena MRV, o estádio deles. Tá? Então, novo acordo de patrocínio do Atlético Mineiro com a Betano, só que a gente não tem os valores, tá? A informação de valores não foi divulgada, o Atlético Mineiro naturalmente, né, o clube não divulga, mas ainda não vazou em nenhum setor da imprensa quanto que a Betano vai pagar para o Atlético. Mas é importante frisar, né, o Fluminense tem negociações bastante avançadas com a Superbet, cerca de 150 milhões de reais por 3 anos de contrato, mas é somente o patrocínio Master, né? O Atlético Mineiro está fechando o Master, o feminino, e a Arena MRV, né? Patrocínios para o estádio. Também isso tem que ser posto na balança, posto em consideração. Agora eu quero falar de polêmica, de saída de clubes da Libra, de imbróglio. Que história é essa? Pois é, meus amigos e minhas amigas, a gente vai te contar tudinho no detalhe nesse vídeo aqui, mas antes eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, nos dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, comenta, e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço. Então nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Jackson de Juara, no Mato Grosso, pro Timóteo de Marabá, no Pará, pro Jorge Luiz, do Rio de Janeiro, pro Bruno e pro Maurício, de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, Marcos Afonso, também do Rio de Janeiro, Agostinho Luiz, de Itapiranga, no Amazonas, Lauderando, do Distrito Federal, Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, e pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço pra galera e, claro, convite para você que tá aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, combinado? Então vamos prosseguir aqui com a informação desse imbróglio na Libra, porque a gente trouxe informação ao longo dessa última semana de que o Corinthians poderia pular o muro e vir para o lado da Liga Forte Futebol, né? Houve uma proposta da TV Globo para a Libra optou por aceitar essa proposta, era de cerca de 1,3 bilhão de reais anuais, sendo 1,1, né, de direitos de televisão normais e 200 milhões de pay-per-view. O Corinthians ficou meio assim, meio em cima do muro, entendia que poderia ganhar mais. Tem toda uma questão política também, né? Porque o novo presidente Augusto Melo era oposição ao Duílio, que era o presidente antigo do Corinthians. Ele tem esse receio com, enfim, os acordos que foram costurados todos ali ainda na gestão do Duílio. Mas o GE traz novas informações, né, sobre o Corinthians nesse imbróglio, nessa situação, nessa possibilidade de migrar para a Liga Forte Futebol, e acrescenta que o Santos pode fazer o mesmo caminho. Então,
Vamos trazer aqui todas as informações. Eles trazem aqui pra gente, o GE, de que dirigentes do Corinthians e do Santos foram procurados por executivos da Live Mode, que é responsável pela Cazé TV, para dar uma traduzida aqui para vocês, que é uma empresa que trabalha com isso de direitos de transmissão também e tem sido aliada da Liga Forte Futebol. Falaram pro pessoal do Santos e do Corinthians não assinarem o contrato com a Globo enquanto não ouvissem o que o outro lado tinha para oferecer, que segundo eles poderia ser algo muito interessante. E aí na última semana aconteceram reuniões, né, tanto individuais quanto com os representantes de Santos e Corinthians. E o presidente da Federação Paulista de Futebol, que é o Reinaldo Carneiro Bastos, ele está tentando ajudar nessa aproximação dos dois clubes paulistas com a Liga Forte Futebol, né? Vale lembrar que a Federação Paulista de Futebol, né, o Reinaldo Carneiro Bastos, tem uma parceria comercial com a Live Mode, né? Então isso pode ajudar. A transmissão do Paulistão é feita pela Live Mode. E aí o Corinthians, através do Augusto Melo, que é o seu presidente, começou a negociar primeiro, como a gente já tinha falado aqui, informação, se eu não me engano, do UOL. Só que o Corinthians exigiu uma garantia de receita mínima para trocar de lado, né? Eles entendem que, cara, já tem a proposta da Rede Globo, já sei quanto eu vou ganhar ali se eu ficar na Libra, então para trocar de lado eu tenho que ganhar no mínimo a mesma coisa ou mais do que eu ganharia na Rede Globo, né? Senão não vale a pena eu trocar de lado. Só que acontece, a Liga Forte Futebol não trabalha com garantia mínima. Esse é inclusive, uma das grandes polêmicas, né? Uma das grandes divisões entre os dois grupos era por isso, né? O Flamengo queria suas garantias mínimas, também o Corinthians já andou querendo, e a Liga Forte Futebol se opõe radicalmente a isso. Então, essa possibilidade está completamente descartada. O que a Liga Forte Futebol está propondo é um mecanismo que o mercado chama de colchão. E aí, o que significa o colchão? Vamos lá. Nesse esquema, o que aconteceria? A XP Investimentos, que é parceira da Liga Forte Futebol também, a gente já falou sobre isso aqui, vai fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para o Corinthians, de 65 milhões de reais para o Santos. E aí, os clubes vão ter valores mínimos para receber nos direitos de transmissão. Então vamos supor que o Corinthians, esse foi o exemplo que o GE dá pra gente, tá? Vamos supor que o Corinthians tivesse que receber como valor mínimo 200 milhões de reais. Só que pela audiência, enfim, e por tudo que aconteceu ao longo do ano, o valor destinado ao Corinthians seria de 180 milhões, e não dos 200 que estariam ali previstos em contrato. E aí, nesse caso, os 20 milhões de diferença seriam abatidos dessa dívida do empréstimo que a XP Investimentos estaria entregando para Corinthians e Santos também, né? Então, faltou 20 milhões aqui. A XP Investimentos vai perdoar a dívida, perdoar 20 milhões da dívida de 100 milhões, e aí, enfim, no final das contas acaba que vira a mesma coisa em termos contábeis, né? O dinheiro não cai na conta, mas ele também não sai em termos de dívida, então acaba ficando elas por elas e fica como uma maneira de garantia, né? Uma garantia colchão, que é assim que o mercado chama. A garantia mínima seria um modelo diferente, né? O Corinthians e o Santos, no caso o Corinthians, né, teria esse valor mínimo, e aí, meu amigo, se não bateu o valor para ele, não bateu, tiraria dos outros clubes. E é isso que a galera não aceita, que acontece muito nos modelos mais recentes aí de contratos no futebol brasileiro. É isso que a galera da Liga Forte Futebol não aceita de jeito nenhum. Já no lado do Santos, cara, tem um modelo de negociação semelhante, né? Porque a XP emprestaria 65 milhões de reais para o Santos. Só que como o Santos vive uma grave crise financeira, tá jogando a Série B pela primeira vez na história, o clube entende que está numa posição boa, né, com esse imbróglio todo, para pedir, para exigir, né, algum pagamento adicional já em 2024 para dar uma oxigenada nas contas. No modelo atual, tá, o Santos, ao cair para a Série B, pode escolher pegar 10 milhões de reais ou ficar com o valor variável do pay-per-view, que aí pode passar de 10 milhões, mas também pode nem chegar a 10 milhões. Ambos os times, tá, tanto Corinthians quanto Santos, não decidiram se vão pular o muro, se vão sair da Libra e migrar para a Liga Forte Futebol. Para a Libra, isso seria muito ruim, seria um baque enorme, porque o contrato oferecido pela TV Globo, de 1,3 bilhão no total, prevê descontos, né, caso fique com menos de que 9 clubes na Série A, ou caso Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Flamengo saiam. Né, 10% em caso de saída de um desses 4 pilares e 11% de desconto caso tenha menos do que 9 clubes na Série A. E aí, cara, se Santos e Corinthians saírem, a Libra para de atingir os dois requisitos, né? Saiu o Corinthians, ou seja, perdeu 10%, e aí ficou sem o Santos também, né, que agora está na Série B, mas poderia voltar para a Série A, ficaria sem 9 clubes na Série A, e aí perderia mais 10%. Em termos de números, tá? O contrato de 1,3 bilhão teria um desconto de 273 milhões anuais, né?
Aí a receita total ficaria ali na casa de R$ 1 bilhão anuais. Então seria um baque muito grande para a Libra. E aí, cara, o GE traz pra gente também um momento ego Lembra aquele site ego, que era as fofocas dos famosos? Mas fala que, assim, a questão é financeira também, a ideia de, enfim, talvez seja interessante o outro lado. Tem a questão política, né, que eu citei ali no Corinthians. No Santos é uma situação bem parecida, né? O Marcelo Teixeira, o atual presidente, acabou de entrar lá e aí tem uma desconfiança sobre os movimentos feitos pelo Andrés Rueda, que era o presidente anterior do Santos. Então, além dessa questão política, teve uma situação ruim assim na reunião que rolou, porque os representantes de Santos e Corinthians se sentiram desprestigiados pelo tratamento que eles receberam. Segundo eles ali, foram tratados de maneira ríspida pelos colegas e tal, até porque, enfim, a galera nova chegando e já propondo mudanças e dando pitaco, o pessoal não gostou muito disso, foram tratados de maneira ríspida, e aí isso também não pegou muito bem, foi um outro fator que ajudou a tanto Santos quanto Corinthians, pelo menos, decidirem ouvir a proposta da Liga Forte Futebol. E a questão do empréstimo, né, que seria lá o colchão, né, o empréstimo, claro, tem juros, né? Tem um prazo de 5 anos de validade para ser pago, esses 100 milhões para o Corinthians e 65 milhões para o Santos, 5 anos de prazo de validade e uma taxa de juros de CDI mais 5% ao ano. E aí, como os dois clubes estão em grave crise financeira, esse empréstimo é visto como excelente, porque no mercado, né, fora ali, a XP faz isso no mercado, mas se não fosse pelo acordo com a Liga Forte Futebol, eles não conseguiriam com taxas tão boas, digamos assim. Então eles vêm com bons olhos desse empréstimo. A gente vai ter que aguardar esse ano nos próximos capítulos, mas existe sim uma chance alta de tanto Santos quanto Corinthians pularem o muro, né, e fecharem no condomínio de clubes da Liga Forte Futebol. Eles não virariam da Liga Forte Futebol, mas eles assinariam em conjunto, né? Que nem o Grupo União. Lembra que eu falei aqui? Tem os vídeos aqui no card para você acompanhar depois todo o detalhe, mas o Grupo União, formado pelas SAFs ali, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, ele não virou Liga Forte Futebol, mas ele hoje negocia em conjunto. É o condomínio, eles chamam de condomínio. Fazem parte do condomínio de clubes da Liga Forte Futebol. Seria o caso também de Corinthians e Santos. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas essa mudança eu considero positiva para o Fluminense, tá? Porque o Fluminense está do lado da Liga Forte Futebol. A gente lembra, né? A Liga Forte Futebol fez uma proposta de 1,4 bilhão de reais para a Rede Globo, e a Rede Globo sequer respondeu a proposta da Liga Forte Futebol, né? Estava desprestigiada. Mas com mais 2 clubes grandes no grupo, muda um pouco o cenário ali e podemos conseguir coisas melhores em termos de direitos de transmissão de 2025 a 2029 no Brasileirão. Tá certo, rapaziada? Essas eram as notícias que eu queria trazer aqui pra vocês. Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.